Oi, crianças, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus do Farol. Sou a professora Patrícia e hoje nós vamos estudar a lição da revista de juniores Histórias de Fé e Coragem. E a nossa lição de hoje é a lição 4. Certo? Jacó, que tem como tema Jacó, um homem que teve um encontro com Deus. E para iniciar nossa aula, nós vamos orar agradecendo a Deus por mais uma semana, por mais uma oportunidade de estarmos aqui estudando a sua palavra. Vamos orar? Senhor Deus, Paizinho querido, Deus maravilhoso, nesse momento nós estamos mais uma vez aqui e vamos aprender a Tua palavra. Fica conosco, nos orienta, abençoa cada criança, Senhor, protege, continua dando livramento para que elas possam cada dia mais ter intimidade contigo, ter um encontro contigo cada dia, Senhor. Para que possamos, Deus, ser transformados diante da Tua presença. Obrigado por essa lição de hoje maravilhosa, que vai nos trazer ricos ensinamentos. Senhor, nós Te louvamos e Te adoramos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, crianças. Como a tia já falou, o tema da lição é Jacó, um homem que teve um encontro com Deus. E está baseada em Gênesis 25, do 24 ao 34, Gênesis 27 e Gênesis 28, do 10 ao 19. Hoje nós vamos aprender que somos transformados por Deus a partir do momento que temos um verdadeiro encontro com Jesus. E como é que isso pode acontecer, tia Patrícia? Acontece a partir do momento que nós escolhemos andar pela palavra de Deus, ter uma vida diária com o Senhor. E o nosso louvor fala sobre isso, do tesouro que a palavra de Deus é, para que possamos ter continuidade na nossa caminhada com Deus. Porque para ser transformado por Deus, nós precisamos ter encontro com Jesus, mas a partir do encontro, nós precisamos dar continuidade através da oração, através do louvor, através da leitura da palavra. Nós vamos louvar agora com um corinho que fala que a palavra de Deus é maravilhosa, é um tesouro que precisa ser, que nós precisamos estar todos os dias meditando, lendo a sua palavra, para aprendermos dar continuidade a essa vida com Deus. Não há tesouro maior que a palavra de Deus, pois ela me diz quem é a vida, a verdade e a luz. Ajuda a encontrar verdadeira esperança e me ensina que a esperança encontra só Jesus. Não há tesouro maior que a palavra de Deus, só nela poder pra minha vida mudar. Com ela eu posso viver muito mais feliz. Só nela eu aprendo com a Jesus a andar. Não há tesouro maior que a palavra de Deus. Palavra inspirada não pode ser destruída. E quando obedeço a tudo quanto Deus me diz,
minha vida. Amém, crianças. Glória a Deus. Que louvor, que corinho lindo, né? A palavra de Deus é aquela que está ali nos instruindo, nos orientando em tudo. Deus é maravilhoso que Ele deixou a sua palavra escrita, inspirada por Deus. E homens escreveram essa palavra inspirados por Deus. E agora nós vamos aproveitar que nós estamos falando da Bíblia, palavra maravilhosa, e vamos abrir as nossas Bíblias em 1 João, certo? 1 João 3, capítulo 3, que é o número maior, e versículo 2. Vamos ver o que o Senhor quer falar conosco nessa aula, através da sua palavra, certo? João, já abriram, já pegaram a Bíblia, abriu a Bíblia, João, 1 João 3 e 2. Vamos ler comigo, certo? Que fala assim: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. 1 João 3 e 2. Que lindo, né? Essa palavra, que palavra maravilhosa. Vamos ler mais uma vez na Bíblia? Quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Crianças, essa palavra que está escrita em João está falando daquele grande dia, maravilhoso dia. Nós estamos aqui em uma caminhada, onde muitas vezes nós sofremos, nós ficamos tristes, mas nós temos uma promessa maravilhosa do nosso Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus é lindo e Ele prometeu que vamos ser transformados quando Jesus voltar aqui à Terra, que Ele já esteve aqui uma vez para cumprir o sacrifício do Calvário. Ele morreu na cruz, como a gente fala sempre nas aulas e como vocês escutam na igreja. Ele morreu na cruz, Ele ressuscitou ao terceiro dia e Ele está junto do Pai no céu. E nós aqui sofremos, ficamos tristes, muitas vezes adoecemos, mas em 1 João 3 e 2, o Senhor nos promete que nós vamos ter um corpo glorioso, que quando Jesus voltar, a palavra de Deus, ela vai se cumprir nas nossas vidas. E quando Ele retornar para buscar os salvos, aqueles que aceitaram a Jesus, você já aceitou a Jesus como seu único Salvador? Então, Ele vai buscar a mim e a você. E nesse momento, nós vamos receber um corpo glorioso. Isso é maravilhoso, nós entendermos que nesse momento não vai existir mais dor, mais sofrimento, mais doença, não vai existir mais essas coisas. Nós vamos estar junto com o nosso Pai Celestial, na sua morada santa. Que coisa linda! E nós não temos ideia do que é isso, crianças, mas nós precisamos, para isso, dar continuidade da nossa vida com Deus aqui na Terra, caminharmos escolhendo o caminho da luz, para que possamos chegar nesse momento tão lindo, no final desse caminho, para que possamos entrar nessa terra gloriosa e ter o corpo transformado, parecido com o corpo de Cristo, porque nós estamos tentando cada dia vencer o pecado da mentira, do engano, né? O pecado da discórdia, da arenga com o irmão. Mas quando esse dia chegar, nós vamos ter o corpo transformado, nossa mente vai ser transformada e vai ficar parecida com a mente de Cristo, não vamos ter mais esses problemas. Amém, crianças? Que palavra maravilhosa, né? Agora nós vamos ler essa palavra aqui, vamos acompanhar, a tia vai colocar aqui do lado, certo? E vocês vão poder estar
repetindo esse versículo comigo, porque nós precisamos guardar esse versículo no nosso coração. Nós precisamos aprender, colocar esse versículo lá dentro para entendermos que esse dia vai chegar e nós precisamos estar dando continuidade dessa carreira, dessa vida, continuidade a esse caminho de obediência a Deus. Vamos ler com a tia? Todos vamos repetir juntos, certo? Quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Onde é que está escrito? 1 João 3:2. Vamos repetir mais uma vez. Esse versículo é curtinho e nós vamos guardá-lo em nosso coração rapidinho. 1 João 3:2. Quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Agora a tia tem um desafio para vocês aqui do lado e eu tirei algumas palavras do versículo. Vocês vão estar falando o versículo, faltando algumas palavras, tá certo? Vamos lá. Quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. 1 João 3:2. Que lindo, não é? Imaginar esse momento é maravilhoso. Agora eu vou tirar o versículo aqui da tela e vocês vão ter que ter memorizado, certo? Se ainda não tá bem, volta um pouquinho o vídeo e vocês vão estar repetindo outras vezes para poder guardar no coração essa palavra maravilhosa. Quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Onde é que está escrito? 1 João 3:2. Muito bem, que coisa linda, né? A nossa história de hoje, o tema da nossa lição de hoje, fala sobre um homem, fala sobre Jacó. Jacó, o homem que teve um encontro com Deus. Olha só, crianças, vocês lembram da história de Abraão, né? A história de Abraão muito linda, que o Senhor prometeu, tinha promessas na vida de Abraão e todas as promessas se cumpriram. Abraão teve um filho chamado Isaque. Lembra da história de Isaque? A Isaque, ele continuou caminhando no mesmo caminho do seu pai, no caminho da fé. Isaque continuou perseverando em obediência. Isaque sempre foi obediente. Isaque, ao longo do tempo, ele ficou adulto, ele cresceu e ele casou com uma moça linda chamada Rebeca. E aconteceu que Rebeca, igualmente Sara, ela tinha dificuldade para engravidar. Eles casaram, mas ela não conseguia ter um filhinho. E eles continuaram orando a Deus, pedindo um filho, porque Deus tinha prometido ao seu pai Abraão que a sua descendência ia ser muito grande. Lembra? Então Isaque continuou ali orando com sua esposa Rebeca. E depois de 20 anos, de 20 longos anos de espera, nós precisamos estar assim como Isaque, esperando sempre no Senhor, porque para tudo tem o tempo determinado. Depois de 20 anos de uma longa espera, Rebeca engravidou. Ela estava grávida, ela estava muito feliz, porque naquela casa ia ter crianças, naquela casa ia ter felicidade, ia ter alegria. E Rebeca estava muito feliz com o seu esposo. E quando nasceram os bebês, antes de nascer ainda na barriga, ele mexia muito aquele bebê e ela não entendia o que estava acontecendo. Mas o Senhor falou para ela que dentro da barriga dela tinha 2 nações
Isso mesmo, criança. Rebeca estava grávida de gêmeos. Duas crianças estavam dentro do ventre de Rebeca. Deus deu assim uma bênção em dobro. E o Senhor, e naquele momento que Rebeca foi dar à luz àqueles meninos, eram dois meninos, nasceram duas crianças lindas. O filho primogênito do casal chamava-se Esaú. Ele era ruivo e peludo. Foi primogênito, quer dizer que ele nasceu primeiro. Ele cresceu forte, se tornou um caçador. E ele era um filho preferido do seu pai. Olha só, prestem atenção. O segundo filho, Jacó, ele nasceu segurando o calcanhar do seu irmão. Ele nasceu assim, ó, agarradinho no calcanhar do seu irmão. Ele cresceu e se tornou, ele tinha pele lisinha, não tinha muito pelo, diferente do seu irmão Esaú. Seu irmão Esaú era bem peludinho e ele também cresceu, Jacó, e se tornou um pastor de ovelhas. Olha só, e Jacó era o preferido da sua mãe. Crianças, observem, vocês acham que essa história de preferência dá certo? Não dá. O pai e a mãe, eles precisam amar os seus filhos com igualdade, da mesma forma, assim como Deus nos ama. O Senhor, ele não faz acepção, né? Ele não faz diferenciação, ele não ama mais um do que ao outro. Mas isso aconteceu com a família de Isaac. Isaac preferia Esaú porque caçava, enquanto Rebeca tinha mais preferência por Jacó. Isso causa muitos problemas em uma família. Isso não é bom. Você também não pode dar preferência mais, eu gosto mais do meu pai, eu gosto mais da minha mãe. Você tem que ter um amor igual para com os seus pais, para com os seus irmãos, tá certo? E aí deu continuidade, eles continuaram crescendo. E Jacó como pastor de ovelha, Esaú como caçador. Certo dia, Esaú tinha saído para caçar. E ele chegou muito cansado, com muita fome. E o seu irmão Jacó estava preparando algo tão cheiroso. Estava preparando um ensopado delicioso. E ele sentou e pediu um pouco do ensopado para o seu irmão Jacó. Ele falou, Jacó, me dá um pouco desse ensopado que você está preparando. Jacó olhou para ele e disse, sim, eu dou. Dou sim, só que você precisa me vender sua primogenitura. O que quer dizer isso, crianças? Primogenitura é para aquele filho que nasceu primeiro. Antigamente, o filho primogênito, ele tinha muitas vantagens, ele tinha muitos privilégios, né, para com o seu pai. Talvez por isso que Isaac tivesse preferência por ele ter nascido primeiro. Então, ele estava vendendo o seu direito de filho, de primeiro filho. Um direito que ele, se o pai viesse a falecer, a morrer, ele iria estar ali como chefe da sua casa. Um direito que ele tinha de filho primogênito. Então, ele estava vendendo por um prato de comida. Olha só. Então, aí nós podemos ver que um filho estava ali pedindo um direito que não era dele, que era Jacó, querendo trocar com o irmão por um prato de comida, e o outro que vendeu, realmente disse, tá certo, você agora vai ser o primogênito, me dê o alimento que eu estou precisando disso agora. Então, é muito sério, nós precisamos entender que fazer a vontade de Deus, estar no lugar da vontade de Deus, é melhor do que qualquer coisa. E Esaú não valorizou isso, certo? E eles continuaram cada um desenvolvendo a sua função.
E certo dia, Isaac já estava bem velhinho e por conta que ele estava muito debilitado, ele começou a perder a visão. Ele não enxergava bem, ele não enxergava mais. E ele disse: agora está na hora de abençoar o meu filho Esaú, o meu primogênito. E ele chamou Esaú e disse: filho, vai lá, caça, pega o melhor que você puder e prepare uma comida bem saborosa para mim. Esaú obedeceu. Ele seguiu, foi para a sua caça. Mas olha só, enquanto isso, Rebeca, lembra que a tia falou que Rebeca tinha preferência por Jacó? Rebeca chamou seu filho Jacó e disse: olha, Jacó, o seu pai vai abençoar o seu irmão e você precisa receber essa bênção no lugar dele. Rebeca planejou tudo com Jacó. Jacó ficou assim, mas depois ele aceitou rapidinho enganar o seu pai e ficar com a bênção no lugar do seu irmão. Crianças, isso é muito sério. Mas olha o que aconteceu. Sem que Isaac percebesse, já que ele era liso, ele não tinha muito pelo, ele fez o quê? Ele colocou a roupa do seu irmão, porque se seu pai abraçasse, chegasse perto, ia sentir o cheiro de Esaú. E colocou pelo de animal no corpo. E aí ele foi e chegou próximo do seu pai e recebeu a bênção no lugar do seu irmão. Crianças, nesse momento, Jacó fez uma coisa muito séria. Nós temos que olhar para essa história e entender que nós precisamos ser diferentes, não é isso? E aí, continuando, com o passar de um tempinho, o irmão chegou com a caça, preparou, mas Jacó já tinha enganado o seu pai, já tinha recebido a bênção no lugar do seu irmão. E Esaú, quando viu que seu irmão tinha mentido para ele, ele ficou muito furioso, ele ficou muito bravo, ele ficou com muita raiva, o seu coração se encheu de ódio e ele pensou até em tirar a vida do seu irmão. Esse comportamento de Esaú também foi muito triste, né? Ele deixou que o sentimento ruim tomasse conta do coração dele. E aí, Jacó conversou com sua mãe e ele ficou muito triste, muito por ter feito aquilo. E a sua mãe disse: filho, você vai ter que fugir daqui para o seu irmão não cometer isso que ele está querendo fazer. Crianças, olha só que tristeza. Você está ali na casa do pai e de repente, por conta de um engano, de uma mentira, ter que fugir para um lugar que você nem sabe. Ela disse: vá, você precisa fugir para Harã e ficar na casa do seu tio Labão. E ele teve que fugir do seu irmão, porque agora não tinha mais aquela tranquilidade naquele lar, por conta de uma mentira. A mentira é uma coisa muito séria. Nós precisamos estar sempre falando a verdade. Então ele seguiu em direção àquele lugar. E ele caminhou e de repente ele estava muito cansado, ele estava muito abatido. Ele já, por conta de tudo que aconteceu, porque ele não creu na promessa de Deus. A promessa de Deus era que o Senhor ia abençoar a descendência de Abraão. E ele era neto de Abraão, ele era filho de Isaac. Mas ele não entendeu isso, ele não conseguiu guardar no coração essa palavra. Ele achou que ele precisava dar um jeito, obedecendo a mãe dele, fazer o errado. Muitas vezes a gente tem que pedir orientação a Deus. Hoje nós temos a palavra, não é? A palavra que pode nos orientar em tudo. Então ele errou muito feio e ele pagou por isso. Ele estava caminhando naquele lugar sem alimento. Ele precisava chegar na casa do tio Labão. E ele resolveu descansar um pouco, certo? Ele deitou, mas ele não tinha travesseiro, não tinha lençol. Ele saiu fugido, ele não tinha nada. E ele pegou uma pedra e deitou a cabeça naquela pedra. E ele dormiu.
Crianças, o Senhor é tão misericordioso, é tão maravilhoso, que Ele nos dá muitas chances. Nós temos todas as chances para viver e caminhar com Ele. E aí, sabe o que aconteceu? Ele teve um sonho. Ele sonhou, crianças, com uma escada bem grande. A escada era assim, ó, bem grande. E ela ia da terra até chegar ao céu. Essa escada era enorme. Ele sonhou que tinha anjos subindo e descendo por essa escada. Olha que sonho mais lindo. Que revelação maravilhosa Jacó teve naquele momento. E ele, ali naquele lugar, ele ouviu Deus falar poderosamente com ele. O Senhor, ele ouviu Deus falar: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, seu avô, o Deus de Isaque, seu pai. E eu vou dar esta terra onde você está deitado aos seus descendentes. E eles serão numerosos como o pó da terra. Vamos imaginar comigo. Imagine uma descendência tão grande como o pó da terra. Quando a gente chega na praia, que a gente vê aquela areia, cada pozinho daquele, o Senhor comparou a descendência de Jacó assim. Né, criança? Que coisa linda. E ele ainda falou assim: por meio de você, todos os povos terão bênçãos, serão abençoados e serão protegidos. Que coisa linda. E ele olhou assim para aquele sonho, ele ficou muito maravilhado. E de repente ele acordou do sonho e ele estava ali naquele local, deitado com a cabeça naquela pedra. E ele ficou maravilhado com aquele sonho, com aquela revelação que o Senhor disse a ele. E ele falou assim: verdadeiramente Deus está nesse lugar. Deus está neste lugar. E eu não sabia. Crianças, Jacó teve um encontro com Deus. Que encontro maravilhoso. Como nós lemos no versículo, que quando Jesus voltar, nós teremos um corpo glorioso. Quando Cristo aparecer, nós ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele é. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ter um encontro com Jesus, ter um encontro com Deus. E nesse momento Jacó teve esse encontro com Deus. E sabe de uma coisa? Ele foi transformado. Isso mesmo, ele foi transformado. Jacó não era mais aquele mentiroso que enganou o seu irmão, aquele que vivia ali lutando para ver quem tinha mais direito, se queria tomar o direito do primogênito. Ele não era mais aquele. Ele foi transformado por Deus a partir do momento que ele teve aquele encontro com o Senhor ali naquele lugar. E ele falou: verdadeiramente este lugar é a casa de Deus. E ali Jacó pegou aquela pedra que estava servindo como travesseiro e colocou naquele lugar e edificou um altar e adorou a Deus. Ele passou a ser transformado por Deus e ele chamou o nome daquele lugar de Betel. Betel significa casa de Deus. É um local onde Deus se manifestou para falar com Jacó. Ali Jacó sonhou com aquela escada que tinha anjos subindo e descendo. E antes, aquela cidade não tinha o nome de Betel. O nome daquela cidade era Luz. Que coisa linda, né, criança? A partir do momento que temos um encontro com Deus, nós somos transformados. Você, criança, enganaria alguém para se dar bem? Ou você mentiria para se livrar de um castigo? Isso é muito sério, pois essas perguntas que eu fiz agora, essas coisas são pecados. E o pecado, ele traz consequências gravíssimas para nossas vidas.
O pecado, a primeira consequência do pecado é nos afastar de Deus. Isso é muito sério, porque o homem, você criança, nossas vidas sem Deus, ela não tem sentido. E o pecado, ele nos afasta, ele faz separação do homem com Deus. Lá em Gênesis fala sobre isso, que o pecado, ele separou Adão e Eva do seu Criador, do seu Pai maravilhoso. E o pecado, ele faz isso. E o pecado, o que a gente falou hoje aqui, o pecado do engano, da mentira, o pecado da raiva no coração, do ódio. E tem outros pecados que a gente só aprende através da leitura da palavra de Deus diária, porque a palavra de Deus, ela nos ensina tudo para vivermos uma vida de santidade. Por isso que nós devemos estar sempre meditando na palavra de Deus. E assim, antes mesmo que nós venhamos a fazer algo, a pensar em algo, Deus vai estar, o Senhor Jesus vai estar nos orientando em tudo, através da palavra, através da oração. E é assim que nós devemos viver. Nós temos um encontro com Deus e precisamos caminhar com Ele para estar fazendo as coisas certas. Você que ainda não aceitou a Jesus, você pode aceitar hoje. Falar: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, pois eu quero caminhar contigo, eu quero ter uma vida contigo, lendo, entendendo e ouvindo a tua palavra, para não estar errando. Porque como o nosso versículo fala, quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele. E o veremos, pois o veremos como Ele realmente é. Mas para que nós possamos chegar nesse dia e termos o nosso corpo glorioso, nós precisamos ter uma vida com Deus. Nós precisamos aceitar Ele, ter esse encontro e viver com Ele diariamente. Que história linda, não é? Uma história de um homem que teve um encontro, que foi transformado, que a partir desse encontro ele não mentia mais. Ele, quando sentia qualquer dificuldade, ele estava ali recorrendo ao Senhor. Ele passou a entender os planos de Deus para a sua geração, para os seus descendentes. Ele entendeu que não precisava mentir e enganar ninguém para ser beneficiado por Deus. Ele só precisava andar junto com o Pai. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos louvar ao Senhor com mais um corinho que fala o seguinte, que o nosso coração era sujo, né? Mas a partir do momento que nós encontramos com Jesus, que nós aceitamos a Ele e temos um encontro com Ele, assim como Jacó, o nosso coração passa a ficar limpo, né? Passa a ficar alvo, limpo como a neve, sem rancor, sem mágoa, sem mentira. E a partir do momento que nós entendemos o sacrifício do Calvário, nós temos esse coração limpo. E o nosso destino é as ruas de ouro. Esse corinho fala sobre isso. Vamos louvar o Senhor com esse corinho? A tia vai colocar aí na tela e vocês vão poder estar acompanhando, tá certo? Vocês já conhecem, nós já cantamos na sala, mas vocês não sabem. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. Lará, lá, lará.
caminho tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. Amém, glória a Deus. Então nós somos privilegiados por entender, porque tivemos um encontro com Cristo e podemos entender que precisamos andar com Ele para chegarmos ao céu, ao maravilhoso céu. E vamos chegar lá com o corpo transformado. Vamos chegar lá com o corpo parecido, com a mente parecida com a mente de Cristo. Não vamos ter mais perigos de pecar. Não vamos estar nos preocupando com o pecado que nos rodeia dia e noite. Porque quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele é. Glória a Deus, crianças. Deus é maravilhoso. Essa passagem está escrita em 1 João 3:2. E nos concedeu mais esse momento para aprendermos um pouco mais sobre sua palavra. Vamos orar, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de aprendermos a sua palavra, de aprendermos com essa história riquíssima de ensinamentos, onde aprendemos que mentir não vale a pena, enganar, sentir raiva, não vale a pena. Essas coisas nos separam de Deus. E orar agradecendo por todos os livramentos que Ele nos tem dado. Orar agradecendo porque Ele é maravilhoso nas nossas vidas. E apesar de todas as circunstâncias, Ele tem cuidado de nós. Amém? Senhor Deus, nosso Deus todo-poderoso, Deus maravilhoso, que planeja sempre histórias lindas para nossas vidas. O Senhor, Tu cuida da nossa família, Tu cuida da nossa geração, dos nossos pais. Cuida, Senhor, dessas crianças. Um Deus tão maravilhoso assim. Nós só temos que Te agradecer por todo esse cuidado, por todo esse amor, Senhor. Desde a antiguidade, desde Abraão, de Isaac, de Jacó, o Senhor vem cuidando das nossas vidas, o Senhor vem nos ajudando a continuar firme e deixou uma palavra maravilhosa para que nós possamos aprender cada dia com essas histórias lindas e verdadeiras que aconteceram. Deus, obrigado pelos livramentos, obrigado pelo cuidado. Nós Te louvamos, Senhor, e Te pedimos, Pai, continua conosco, continua nos abençoando, continua nos dando esse prazer e essa vontade de Te buscar cada dia mais. Continua abençoando cada criança que está comigo nesse momento, cada família. Deus, nós Te louvamos e Te agradecemos por todas as coisas. Te agradecemos porque podemos agora estar na Tua casa nesse momento, nos cultos. E em breve, Deus, eu tenho certeza que o Senhor vai providenciar tudo para que possamos estar em nossa sala, junto com nossas crianças. Nós Te louvamos também, Senhor, pelas crianças que nesse momento entenderam que precisa ter um encontro contigo. Aceita essas crianças como Teus filhos amados. Abençoa cada uma delas, Senhor, para que elas possam entender que precisam andar de acordo com a Tua palavra, com Teus ensinamentos, para poder ter uma vida em santidade, Deus. E que nós vamos ter, sim, Senhor, vários desafios ao longo da nossa caminhada, mas que contigo, com o Senhor Jesus nas nossas vidas, tudo vai ser mais fácil, tudo vai ser mais tranquilo, tudo vai contribuir para que possamos acertar. Deus, muito obrigado, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, crianças. Até a próxima aula. Que Deus te abençoe e vamos continuar crendo que Deus está
preparando o nosso lindo retorno para a nossa sala. Né? Ele está organizando tudo porque ele é maravilhoso. Enquanto isso, nós vamos estar indo ao culto, vocês estão indo ao culto com os pais e nós podemos nos ver de longe e aí estaremos matando a saudade. Enquanto esse retorno para a sala com segurança não acontece. Que Deus abençoe sua família e retornaremos na próxima aula, se assim Deus permitir. Um beijão, que Deus te abençoe, a paz do Senhor.